Mas vamos ao que nos traz hoje, a apreciação crítica. E a apreciação crítica através de uma apreciação crítica da série The Games of Thrones, a Guerra dos Tronos. E antes de passarmos para a apreciação crítica propriamente dita, vamos ver um vídeo sobre as várias séries, um resumo das várias séries do The Games of Thrones. When you play the Game of Thrones, you win. Or you die. There's only one war that matters. And it is here. Para quem viu a série, certamente recordar é sempre viver. Então vamos passar à apreciação crítica e vamos ver um texto já construído de uma apreciação crítica à série A Guerra dos Tronos. E vamos desmontá-lo para perceber quais são os elementos que constituem uma apreciação crítica. Ora, na introdução nós temos aqui o título, A Guerra dos Tronos, à conquista do reino televisivo. E este título tem que ser um título sugestivo, um título quase provocatório, um título que leve a que, primeiro, se saiba do que é que se vai falar e, segundo, nos permita pensar e ter vontade de ler este texto. Vamos então agora propriamente para a introdução. E diz, A Guerra dos Tronos é uma narrativa épica que atravessa mundos imaginários e personagens a perder de vista. Ou seja, temos logo aqui a ideia inicial, temos logo aqui o parágrafo introdutório, aquele parágrafo que nos dá a entrada para a apreciação crítica. Portanto, trata-se de uma narrativa épica que atravessa mundos que são eles, por si só, imaginários, com várias personagens. Depois vem a referência à saga literária. É óbvio que todos nós sabemos que esta série é baseada, também ela, numa série de livros que apareceram anteriormente à série, que são do George R. Martin e que sabemos também que o autor da saga inicial, da saga original, acaba por acompanhar o guionista da série televisiva. E temos também a indicação do canal onde esta série é dada, qual é o canal responsável pela sua construção. Portanto, temos o tipo do objeto, o título, o autor e o canal. E temos aqui já uma referência que redefine os parâmetros do que é possível fazer em televisão. Ou seja, temos a apresentação da tese. Ficamos a saber que este autor considera que esta série supera em muito aquilo que foi feito ou que é feito normalmente em televisão. Mas vamos continuar e vamos para o desenvolvimento. E no desenvolvimento, nesta parte do desenvolvimento, porque o desenvolvimento está subdividido em vários slides, temos aqui também alguns aspectos que são importantes de referir. Narrativa, no seu cerne, descreve um jogo político, militar e profundamente sentimental, disputado entre famílias poderosas que desejam o controle do poder. As emoções são exacerbadas, pois está em jogo a sua sobrevivência e o seu legado. Contudo, e reparem que este contudo já está destacado uma letra diferente, esta criação não é um típico drama medieval. As personagens são figuras que se preocupam com os seus, lutam e amam numa colisão entre a honra moral, tradição e defesa das suas terras. Eu fui sublinhando alguns elementos que quero que tomes em atenção. Ou seja, temos aqui os temas, a temática que aparece na série The Games of Thrones. E temos também uma linguagem valorativa. Repara que ele diz que as emoções são exacerbadas. Diz que não é um típico drama medieval. E depois explica a colisão entre a honra, a moral, a tradição e a defesa das suas terras. Ele começa já a fazer-nos ver que aquilo que ele vai achar da Guerra dos Tronos é muito bom. Ou seja, ele está muito entusiasmado com esta série. Ele
tem esta linguagem, que é uma linguagem onde a opinião aparece, neste caso positiva, poderia ser negativa, mas uma apreciação crítica implica que quem a escreve indique a sua opinião. Depois temos os conectores, e era por isso que o contudo estava numa outra cor. A ligação entre as frases que permite a organização das ideias e que permite também a tal coesão do próprio texto, por forma a que tudo faça sentido. E, finalmente, as frases declarativas. Porquê? Exatamente porque, dando opinião, não há frases interrogativas, ele não está a fazer perguntas, ele está a declarar aquilo que ele acha, ele está a dizer aquilo que ele acha e, portanto, as frases que vão aparecendo são sempre frases declarativas. Vamos continuar? E vamos continuar porque aqui passamos a outro nível. Ou seja, até aqui tivemos a introdução, se quiserem, da tese e agora há aqui uma referência a aspectos próprios da própria série. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que voltamos a ter a referência ao leque de talento, mas neste caso o talento já está ligado às personagens e aos atores que fazem essas personagens. Dizendo ele que o mérito é de Nina Gold, portanto, a pessoa responsável por fazer a seleção e fazer a junção entre os atores e as personagens. E diz mesmo que é um respeitável conjunto. Continuamos com a linguagem valorativa. É um respeitável conjunto de atores que foram agregados, alguns deles já com prestígio e provas dadas, outros nem tanto, outros ainda, segundo ele diz, acabados de chegar das escolas de representação, mas onde o potencial já lá estava. E, portanto, sobre esse ponto de vista, é fácil perceber porque é que foram escolhidos. No fundo, se quiserem, ele refere que as personagens crescem na série e que os atores acabam por crescer com eles. Portanto, há aqui a identificação de personagens e dos atores principais da série e a sua ligação. O que é certo é que a série tem uma série de temporadas e, portanto, é natural que os atores também cresçam com a própria série, não só a nível de idade, mas também a nível das suas competências enquanto atores. Mas vamos continuar. Vamos continuar para esta parte do desenvolvimento, onde aqui se refere um outro aspecto também da série. E estamos a falar do Departamento de Arte. Refira-se que o Departamento de Arte fez um trabalho incrível e o cuidado na caracterização das personagens atinge níveis impensáveis para uma série televisiva. Voltamos a ter esta linguagem valorativa. Vale a pena destacar, desde logo, a pequena obra de arte que podemos encontrar no belíssimo genérico, e a referência ao genérico aqui é importante, espantou-se pela beleza e utilidade ao localizar-nos na geografia deste mundo complexo. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Temos aqui, novamente, a linguagem valorativa e temos também a referência a algo importante que é este genérico. O genérico muitas vezes é algo que as pessoas não dão importância. Neste caso, esta apreciação crítica considera que o genérico é importante porque nos dá já esta geografia deste mundo fantástico que a Guerra dos Tronos acaba por manifestar. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando vamos ver a série, o próprio genérico já nos deu e já nos, de alguma forma, transportou para aquele mundo fantástico que é a Guerra dos Tronos. E, portanto, este genérico é algo que já faz parte da própria série. Mas vamos continuar ainda no desenvolvimento. Não obstante, cá temos os conectores, esse facto, a primeira temporada desenrola-se em 5 localizações principais que se desdobram numa multiatitude de pequenos cenários. Ou seja, estamos agora, deixamos a parte das artes para o cenário. Entre desertos áridos e gélidos, montanhas e planícies, a paleta de cores e relevo é impressionante. Os cenários estão ao nível do melhor que se fez em fantasia épica na linha de O Senhor dos Anéis. E aqui esta referência ao Senhor dos Anéis também é importante, porque era o livro de referência deste tipo de obras, era a série e os filmes de referência. Digamos que, em relação à Guerra dos Tronos, O Senhor dos Anéis seria um clássico e comparar uma obra
mais recente com um clássico é sempre uma mais-valia para a obra mais recente. E o realismo não passou apenas pelo ecleticismo do guarda-roupa e a dimensão dos cenários. Chegaram ao ponto de desenvolver uma língua original, ou seja, há aqui a manifestação e a informação que nos é dada para provar a preocupação que houve na construção da série. Portanto, como veem, temos aqui a referência aos espaços e aos cenários como justificação dessa mesma preocupação. E deixem que vos diga que eu acho que este crítico, o Jorge Pinto, tem razão. E aconselho uma coisa, quem ainda não viu e se interessa por este tipo de séries e de formas de realização, nomeadamente no que diz respeito aos cenários, ver o make-off da Guerra dos Tronos é muito interessante, porque nós conseguimos perceber quais são os cenários reais, quais são os cenários construídos e qual é a interação que há entre os atores e esses cenários construídos. Vão ver, a nível de construção e a nível de técnica de televisão e de cinema, é muito interessante ver a construção do make-off. Mas vamos agora então para a conclusão. Além do elenco e da produção, o sucesso advém primordialmente da majestosa adaptação do romance de George R.R. Martin. Ou seja, esta ideia de que o texto e a qualidade do texto é fundamental. A ideia de que este trabalho de equipa entre os produtores e o autor também ajuda, mas que a qualidade do texto é muito importante. Ou seja, a adaptação do romance. E reparem que, mais uma vez, existe uma referência ao Tolkien como alguém que é um clássico dentro do estilo. E, portanto, sobre esse ponto de vista, é alguém que, de referência, e é uma mais-valia esta comparação. Ele diz mesmo que é tão ou mais elaborado no desenvolvimento emocional das personagens e a construção de mitologias. Portanto, como veem, temos aqui uma apreciação crítica onde vários aspectos são acentuados para que o autor possa dizer de sua justiça e, ou seja, o autor possa, de alguma forma, manifestar se gosta ou não da série ou aquilo que ele acha que é de referir da série que ele acha que é mais valorativo. Então, aqui temos a avaliação global da série. Portanto, não há especificação de um episódio, não há especificação de uma temporada. Temos a série, temos o enredo e os temas, que são importantes, o desempenho dos atores e como é que eles foram, de alguma forma, selecionados e por quem, há referência ao nome, o trabalho do departamento de arte, não só no guarda-roupa, mas também na caracterização, os cenários e os locais de filmagem, a diferença entre aqueles que são reais e aqueles que são construídos e a adaptação do romance. Portanto, a importância do texto que está subjacente à série televisiva. Então, vamos agora ver, isto era em relação à apreciação crítica da Guerra dos Tronos. E como é que nós podemos transpor tudo isto para uma apreciação crítica de qualquer outra série, ou de um livro, ou de uma peça de teatro? Então vamos ver. A primeira coisa a fazer é a reflexão sobre o tema, ou seja, as palavras-chave e os objetivos. Na verdade, nós partimos sempre daquela ideia, daquilo que queremos transmitir. E a partir daí vamos desenvolver o texto, que, como qualquer texto normal, deverá ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução faz uma apresentação e uma análise genérica, ou seja, é uma análise global, não é nada muito específico ainda. Depois temos o desenvolvimento, onde temos sim aí uma análise mais individualizada, a interpretação e a avaliação. Atenção que uma apreciação crítica implica sempre uma avaliação. Eu digo se gosto ou digo se não gosto, e quando eu já exprimo a minha opinião, eu já estou a exprimir uma determinada avaliação. E finalmente temos a conclusão, que tem a síntese e as recomendações. Quero também chamar-vos a atenção que na apreciação crítica nós não temos, digamos assim, uma ideia certa ou uma ideia errada, uma opinião certa ou uma opinião errada. Aquilo que temos é que, primeiro, construir a apreciação crítica, se for escrita, de uma forma linguisticamente correta. E saber justificar porque é que temos aquelas opiniões ou outras. Portanto, aqui o que importa
é não só a parte linguística, mas a nível da construção, saber justificar, não dizer gosto porque sim. Não, saber justificar, ter os tais argumentos, ter as tais análises pormenorizadas, se quiserem, de alguns elementos que queremos valorizar. E depois usar uma linguagem correta, uma construção correta e uma linguagem valorativa. Na introdução, eu vou-vos dar agora algumas dicas de frases e expressões que vocês podem utilizar. Na introdução, podemos ver, li um livro, vi um filme que me marcou, por sugestão de um amigo vi ou li, acabou de estrear. Portanto, são frases que vocês podem, ou expressões, que vocês podem utilizar por forma a tornar esta vossa análise, esta vossa apreciação crítica mais rica, para não estar sempre a repetir as mesmas expressões e as mesmas palavras. No desenvolvimento, poderemos utilizar ao longo de o espectador vai assistir. Atenção que este espectador aparece aqui porque estivemos a falar de uma série televisiva, mas se estivéssemos a falar de um livro seria o leitor vai ler, o leitor vai encontrar, o leitor vai descobrir. Era uma questão só de ter a noção de qual o tipo de objeto que estamos a fazer, sobre o qual estamos a fazer a apreciação crítica. No meu ponto de vista, na minha opinião, quanto a mim, parece-me, considero que, diria que, como vê, tem aqui várias sugestões que, na verdade, são diferentes daquelas que apareceram na apreciação crítica que acabámos de ver. Porque, assim, tem mais outra forma, mais hipóteses de construir a vossa. Depois temos, na conclusão, recomendo, sempre gostei de outra forma, outra expressão que poderão utilizar. Estas foram aquelas que eu trouxe para vocês. E espero que este conjunto de expressões, quer na introdução, quer no desenvolvimento, quer na conclusão, vos ajudem a fazer uma construção literária melhor das vossas próprias apreciações.